Ela me trocou pelo ex e destruiu nosso casamento. Um ano depois, o karma foi brutal. O ex da minha namorada interrompeu nosso casamento e ela foi com ele. Um ano depois volta arrependida. O karma foi brutal. Sou o Abel. Tenho 31 anos e o que vou contar ainda me custa processar, embora já tenham passado semanas. Quero começar desde o princípio porque sinto que é a única maneira de alguém entender o que vivi. Tudo isso não aconteceu da noite para o dia. Houve uma história por trás. Embora nunca fui de escrever em fóruns, o que me aconteceu foi tão forte que sinto que preciso contar em algum lugar. Conheci Esmeralda há quase 5 anos. Desde o início me surpreendeu o quão clara ela era com suas intenções e o quão ordenada levava a sua vida. Não era daquelas pessoas que se deixam levar por impulsos, senão que tinha as coisas bem estabelecidas. Havia terminado um relacionamento de vários anos com um homem chamado Raul, e quando começamos a sair, ela me disse de maneira direta. Não tentou esconder nem maquiar. Me contou que seu relacionamento havia sido sério, que inclusive haviam morado juntos um tempo, mas que no final não funcionou porque queriam coisas diferentes. Segundo suas palavras, não houve enganos nem traições. Simplesmente chegou um ponto onde seus caminhos já não iam para a mesma direção. Eu, ao ouvir isso, agradeci. Preferia a sinceridade a que me ocultasse coisas. Obviamente, no início não pude evitar sentir certa inquietação ao saber que havia alguém tão presente em seu passado, mas o que me tranquilizou foi a maneira em que ela expôs, clara, firme e sem drama. Me deixou muito claro que Raul era parte de uma etapa terminada e que o que agora queria era construir algo novo comigo. Com o tempo entendi que Raul seguia aparecendo em alguns aspectos de sua vida, mas não de maneira sentimental, senão profissional. Ambos trabalhavam na mesma empresa, embora em áreas distintas. Ela era administradora de projetos, enquanto ele estava na parte de logística. Por isso, de vez em quando, tinham que se coordenar ou trocar informações. Quando descobri, não gostei muito, mas Esmeralda foi muito aberta a respeito. Sempre me comentava sem que eu tivesse que perguntar. Hoje falei com Raul porque havia um problema com os fornecedores ou me tocou coordenar com Raul o inventário. No início me parecia estranho que o mencionasse tão seguido, mas depois entendi que o fazia justamente para que não houvesse segredos. Nesses anos de relacionamento, jamais me deu um motivo real para desconfiar. Era uma mulher muito centrada e muito respeitosa de seus limites. Nunca respondia uma mensagem em horários inapropriados. Nunca ocultava ligações e jamais usou o pretexto do trabalho para sair de casa sem razão. Ao contrário, sempre tratava de que eu estivesse tranquilo, me mostrava os avanços de seus projetos, me falava das reuniões, dos problemas da empresa. Senti que o que tentava era que eu soubesse em todo momento que o dela com Raul era estritamente profissional. Confesso, por dentro sempre sentia um pouco de alívio quando chegavam as férias, porque sabia que isso significava não ter contato com ele. E houve um momento, 2 anos depois de que nos conhecemos, em que recebi a notícia que mais tranquilidade me deu em muito tempo. Raul havia renunciado à empresa. Decidiu aceitar um trabalho fora da cidade, algo relacionado com importações em uma companhia bastante maior. Lembro perfeitamente do dia que Esmeralda me disse. Estávamos jantando e me soltou. Hoje foi o último dia de Raul na empresa. Vai trabalhar em Monterrey. Não sei se ela notou a paz que me deu, mas o certo é que me senti liberado. Não porque desconfiasse dela, senão porque a só ideia de que existisse por perto era algo que, embora tratasse de disfarçar, não deixava de ser um peso. Desde então, o contato desapareceu quase por completo. Ela nunca voltou a mencioná-lo e pouco a pouco me esqueci de que alguma vez existiu. Com o passar dos anos, nosso relacionamento foi se consolidando. Esmeralda era tudo o que eu buscava em uma parceira madura, trabalhadora, carinhosa e com um caráter forte mas justo. Sabia colocar limites, sabia quando ceder e quando não e me fazia sentir seguro. Não era daquelas pessoas que jogam com ciúmes ou com segredos. Com ela tudo era claro. Isso foi o que me levou a dar o seguinte passo. A ideia de propor casamento rondava a minha cabeça há tempo, mas queria fazer de uma maneira que realmente fosse especial. Ela sempre havia tido um sonho, conhecer o Havaí. Desde que a conheci me falava das praias, das paisagens, de quão lindo lhe parecia esse lugar através de fotos e documentários. Dizia que queria algum dia caminhar descalça sobre a areia branca e ver um entardecer ali. Assim me propus que o momento de pedir casamento estivesse ligado a esse sonho. Passei meses planejando tudo em segredo. Economizei, organizei meus tempos de trabalho e me virei para que fosse uma surpresa. Disse que tinha uma viagem planejada e me acompanhasse sem dar muitos detalhes. Ela suspeitava que havia algo por trás, porque não sou precisamente o homem mais espontâneo do mundo, mas nunca imaginou o que estava preparando. Chegamos ao Havaí numa viagem que para mim foi a mais importante da minha vida. Lembro que a primeira tarde, enquanto caminhávamos pela praia, ela estava maravilhada com tudo o que via. Não deixava de sorrir, tirava fotos e me abraçava a cada 2 minutos dizendo que não podia acreditar que estava ali. Essa mesma tarde, quando o sol começava a se ocultar no horizonte e o céu se pintava de tons laranjas e violetas, tirei o anel que levava guardado e me ajoelhei frente a ela. Creio que nunca esquecerei a cara de surpresa que fez. Levou as mãos à boca, começou a chorar e apenas podia falar. Quando finalmente conseguiu dizer que sim, me abraçou com tanta força que senti que o mundo se detinha. Essa viagem foi mágica. Passamos uma semana inteira percorrendo praias, subindo a vulcões, provando
provando a comida local e simplesmente desfrutando de estar juntos. A proposta se converteu na lembrança mais especial que compartilhávamos e desde esse momento começamos a falar com seriedade do casamento. O regresso à casa foi diferente. Já não éramos só namorados, agora éramos prometidos e isso deu um novo ar a nosso relacionamento. Ela estava feliz. Ligava para sua família e suas amigas para contar a notícia. Mostrava o anel com orgulho e já fazia listas mentais de tudo o que queria para esse dia. Me surpreendeu o quão organizada era porque apenas haviam passado umas semanas e já estava pesquisando lugares, vendo vestidos, pensando em cardápios e até na música. Eu a apoiava em tudo, embora às vezes me oprimisse um pouco a quantidade de detalhes que implicavam um casamento, mas vê-la tão entusiasmada me enchia de emoção também. Conforme passavam os meses, os preparativos começaram a tomar forma. Encontramos um salão hermoso com um jardim amplo onde se celebraria a cerimônia ao ar livre. A data ficou fixada para o seguinte verão, o qual nos dava tempo suficiente para organizar tudo com calma. Ela se reuniu várias vezes com sua família para falar dos convidados, das flores, das cores que queria. Eu, por minha parte, me encarreguei da música e de algumas gestões com o banquete. Não posso dizer que tudo foi perfeito, porque como em qualquer casamento, houve tensões e discussões por coisas pequenas, mas no final sempre nos entendíamos. À medida que a data se aproximava, a emoção crescia. Ela ia a provas de vestido com sua mãe, revisava convites, falava com fornecedores. Eu via tudo isso e sentia que estava no caminho correto, que havia encontrado a pessoa indicada para formar uma família. Meus amigos me diziam que se notava a felicidade em minha cara e até meus pais, que no início eram um pouco reservados, terminaram por adorá-la. Era impossível não fazer. Esmeralda tinha essa personalidade que contagiava a confiança, sempre segura, sempre com a palavra justa. Para mim, o dia da proposta no Havaí havia sido a confirmação do que sentia, que ela era a mulher com a que queria passar o resto da minha vida, e conforme os preparativos avançavam, cada passo reforçava essa ideia. Havia tão comprometida com tudo, tão iludida, que jamais me passou pela cabeça que algo pudesse sair mal. O que não sabia era que apesar de toda essa segurança, havia algo no passado que ainda não estava do todo enterrado, algo que eu cria fechado para sempre, mas que voltaria a aparecer justo quando menos esperava, no momento que devia ser o mais feliz da minha vida. 3 dias antes do casamento, Esmeralda começou a se comportar de maneira estranha. Notei em pequenos detalhes. Primeiro estava mais calada, se distraía facilmente e às vezes parecia ausente no meio de conversas simples. Essa mesma noite, enquanto jantávamos, me disse algo que me desconcertou. E se adiarmos o casamento? No princípio pensei que falava brincando, mas seu rosto mostrava uma seriedade que me gelou por dentro. Quando perguntei o motivo, me disse que havia tido mal-estares estomacais os últimos dias e que sentia que justo no casamento ia se adoecer. Segundo ela, preferia estar bem de saúde antes de viver esse momento. Confesso que me preocupei. No dia seguinte fomos ao médico para descartar qualquer problema. O doutor a revisou, fez algumas perguntas e finalmente disse que estava perfeitamente bem, e seguramente eram nervos próprios da situação. Eu quis crer nisso e até me senti um pouco culpado de não ter considerado que o estresse de planejar um casamento podia afetá-la tanto. Quando saímos do consultório, a abracei e disse que não se preocupasse, que tudo estaria bem, que só tinha que relaxar. Ela sorriu debilmente, mas não parecia convencida. Os dias seguintes foram cada vez mais estranhos. Enquanto eu estava iludido com os últimos detalhes, notava que ela se via mais tensa, como se carregasse um peso que não queria compartilhar. Levantava tarde, evitava falar muito do casamento e às vezes a encontrava em silêncio olhando ao vazio. Não quis dar demasiada importância. Pensei que era normal que qualquer pessoa em vésperas de se casar passasse por nervos intensos. Era nosso casamento e eu estava convencido de que nada podia arruiná-lo. Para mim todo o resto marchava bem. Tinha pronta a reserva de nossa lua de mel. Voltaríamos ao Havaí, o lugar que havia se convertido em nossa lembrança mais especial. Sabia que ela havia encantado essa viagem, assim me esforcei por planejar uma estadia ainda mais especial, com percursos novos e experiências diferentes para reviver a magia daquele momento em que me disse que sim. Além disso, entre meus amigos e eu já estávamos mobiliando o apartamento que havíamos escolhido juntos. Havíamos visitado várias vezes. Ela escolheu as cores das paredes e os móveis principais. Era um lugar acolhedor, perfeito para começar nossa vida de recém-casados. Meus amigos se haviam oferecido ajudar com os últimos detalhes para tê-lo pronto justo depois do casamento. Eu não podia estar mais emocionado. A mulher da minha vida, nossa casa, uma viagem de sonho, tudo parecia alinhado. Chegou o dia do casamento. Desde a manhã estava nervoso. Levantei cedo, revisei outra vez o traje, o anel, os documentos. Meu coração batia rápido, não por medo, senão por emoção. A cerimônia seria no jardim do salão de eventos que havíamos elegido com um arco cheio de flores brancas e lilazes, as favoritas de Esmeralda. Os convidados começaram a chegar, familiares, amigos, colegas de trabalho. O ambiente estava carregado de alegria e expectativa. Quando ela chegou, todos ficaram em silêncio um instante. E Esmeralda estava impecável. Seu vestido era simples, mas elegante, de um branco radiante que ressaltava com sua pele e seu cabelo recolhido num penteado delicado. Caminhava com segurança e embora parecesse nervosa, seu sorriso iluminava todo o lugar. Quando nossos olhos se encontraram, senti que tudo fazia sentido, que tudo que havia feito em minha vida me levava a esse momento. A cerimônia foi hermosa. Nos olhamos aos olhos enquanto pronunciávamos os votos e quando assinamos os documentos me embargou uma emoção indescritível. Já éramos oficialmente esposos. Ela sorriu, me beijou e todos aplaudiram. Eu cria que havia feliz, que compartilhava comigo esse sonho cumprido. A festa começou com música, dança e risadas. Todos celebravam. A pista estava cheia e os brindes não paravam. Eu estava rodeado de meus amigos, de minha família
família, da dela. Tudo parecia um sucesso. Foi então, no meio da celebração, quando sucedeu o que nunca esquecerei. De repente, Esmeralda se aproximou de mim e me abraçou com força. Me sussurrou ao ouvido: amor, perdoa-me. Eu fiquei quieto, confundido. Perguntei: por quê? Do que falas? Ela não respondeu. Soltou o abraço e saiu correndo para a saída do salão. No princípio pensei que era uma brincadeira, que regressaria, mas todos vimos como subiu rapidamente a um carro que a esperava com o motor ligado. O motorista arrancou de golpe, queimando o pneu frente a todos os convidados. A música se deteve em seco, as risadas morreram e o único que restou foi um silêncio atônito. Ninguém sabia o que estava passando. Eu, desesperado, gritei seu nome e tirei o telefone para ligá-la. Ela atendeu. Coloquei no viva voz sem querer, dos nervos, e sua voz quebrada se ouviu em todo o salão. Amor, sinto muito. Odeio fazer isto hoje, mas acredite, tentei. Te amo muito, mas não posso deixar de lado meus sentimentos por Raul. Ele foi meu primeiro amor, o primeiro em tudo, e é com ele com quem quero estar para sempre. Vou embora. Não voltarei jamais. O mundo me veio abaixo nesse instante. Todos ouviram suas palavras. Meus amigos, meus pais, seus pais, os convidados. Ninguém se movia. Eu só pude gritar: por que diabos não me disse antes de fazer tudo isto? Já assinamos. Agora o quê? Como se supõe que nos divorciemos de algo que nem sequer começou? Mas ela não me deu mais respostas. Só disse entre lágrimas: perdoa-me, Abel, e desligou. O silêncio se rompeu com o choro de seus pais. Os vi abraçados, mas houve algo na expressão de sua mãe que me deixou gelado. Não parecia surpresa. Não chorava com desconcerto, senão com uma dor contida, como alguém que já sabia o que ia passar. Essa imagem ficou gravada. Desde então suspeito que ela sabia, que estava informada de que Raul havia regressado à cidade ou que mantinham contato. Não tenho provas, mas não deixo de pensar nisso. A festa se dissolveu em questão de minutos. Meus amigos me rodearam para me apoiar, me abraçaram, me tiraram dali quase à força. Eu estava em choque e apenas podia processar o que havia ocorrido. Aqui até faz minutos era minha esposa me havia abandonado em nosso próprio casamento para ir com seu ex-namorado. Tudo frente a nossas famílias, frente a todos os que nos queriam. Não há humilhação maior. Regressamos a casa e passei a noite rodeado de meus amigos que se revezaram para ficar comigo e não me deixar só. O telefone não deixava de tocar, as mensagens se acumulavam, mas nenhuma era dela. Tentei ligá-la 1000 vezes, cada uma com a esperança absurda de que respondesse e me dissesse que tudo havia sido um erro, que regressaria. Nunca atendeu. Os dias seguintes foram um inferno. Não dormia, apenas comia. Levantava a qualquer hora da madrugada para ver se havia alguma mensagem sua. Revisava as redes sociais, buscava rastros, algum sinal de onde estava, com quem, o que fazia. Nada. Ela havia desaparecido por completo. O único que restou foi essa ligação no viva voz que todos ouviram como uma sentença. As semanas passaram, e depois os meses. Nada mudou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de explicação, nada. Simplesmente havia ido com Raul, o homem do que me havia dito tantas vezes que era só uma lembrança do passado, o mesmo que, segundo ela, não representava nenhuma ameaça para nosso relacionamento. O mesmo pelo que me deixou no momento mais importante de nossas vidas. Eu sigo sem entender. Me casei, assinamos os documentos e em questão de minutos me encontrei com que meu casamento estava roto antes sequer de começar. Não há manual para algo assim. Não há forma de descrever o vazio que deixa. Ainda me pergunto como pôde guardar tudo isso até o final. Como foi capaz de planejar cada detalhe do casamento, de sorrir na cerimônia, de dizer sim ante todos, sabendo que ia fugir. A atualização. Já passaram mais de 1 ano e meio desde aquele dia em que minha vida mudou da maneira mais humilhante possível. Não pensei voltar a escrever sobre isto, mas o faço porque o inesperado ocorreu. Esmeralda voltou a aparecer e embora já não sinto o mesmo por ela, confesso que ouvir sua voz me sacudiu lembranças que pensei ter enterradas. Hoje minha vida é distinta. Depois do casamento falhado, me tomou meses recuperar algo de normalidade. A confiança nas pessoas estava destroçada e a ideia de voltar a me apaixonar parecia impossível. Mas há 6 meses, durante uma viagem de negócios, conheci Diana. Ela era parte da equipe de outra empresa com a que colaboramos e desde o primeiro momento houve química. O que começou como conversas casuais terminou se convertendo em algo sério. Diana tem uma personalidade forte, direta, mas ao mesmo tempo é carinhosa e empática. Ao seu lado recuperei a ilusão de construir um relacionamento. Não diria que tem sido fácil, mas ela me demonstrou o que significa realmente ser companheira de vida. Tudo marchava bem até que recebi aquela ligação. Era uma tarde qualquer. Atendi sem olhar o número e ao outro lado ouvi uma voz que reconheci ao instante. Abel, sou eu, Esmeralda. Senti uma reviravolta no estômago. Havia mais de 1 ano que não sabia absolutamente nada dela. Fiquei em silêncio uns segundos sem saber o que responder. Ela rompeu o gelo. Perdoa-me por tudo. Cometi o pior erro da minha vida. Quero começar de novo contigo. Minha reação foi de incredulidade. Apenas podia crer no que escutava. Como podia ter o descaro de aparecer depois do que fez? Respondi com frieza. Tens ideia do que provocaste? Do que me fizeste passar? Ela insistia chorando que havia sido um erro, que o que sentia por Raul não era real, e me havia deixado levar pela nostalgia e que havia destruído minha vida e a dela por uma decisão equivocada. Eu não podia mais. Disse claramente. Não há nada de que falar. Já tomou sua decisão e agora vive com as consequências. E desliguei. Pensei que ali ficaria tudo, mas me equivoquei. Uns dias depois tocaram à minha porta. Ao abrir a vi. Esmeralda estava ali parada frente a mim e devo admitir que apenas a reconheci. A mulher, que um dia foi impecável, segura de si mesma, com um brilho nos olhos, já não estava. Em seu lugar havia alguém visivelmente deteriorada. Havia ganhado muito peso.
peso. Seus olhos estavam apagados e tinha um ar de derrota em todo o seu semblante. Por favor, Abel, só me dê uns minutos para falar, me pediu com voz quebrada. O problema foi que justo esse dia Diana estava comigo em casa. Ela ouviu a voz e se aproximou para ver quem era. Não preciso explicar a incômodo que senti. Olhei Diana e disse o primeiro que me saiu. Ela é a que me deixou no casamento, a que me abandonou frente a todos. Eu esperava que Diana reagisse com raiva ou que me pedisse que fechasse a porta, mas para minha surpresa, disse com calma, sabes, a mim sim me interessa o que tem que dizer. Deixa passar. Falem, eu me afastarei. E assim Esmeralda entrou em minha casa pela primeira vez em mais de um ano. Sentou-se no sofá com as mãos trêmulas enquanto Diana se apartava um pouco, observando com os braços cruzados. Eu permaneci de pé sem saber se tinha forças para ouvi-la. Então começou a falar. Me contou que assim que foi com Raul, tudo se converteu num pesadelo. No princípio pensou que havia tomado a melhor decisão da sua vida. Segundo ela, ele prometeu uma vida juntos cheia de planos e de amor. Dizia que a havia esperado sempre, que nunca a havia esquecido e que agora era o momento de recuperar o que haviam perdido. Ela, cegada por essas lembranças e pela nostalgia, creu em suas palavras. Não passou muito tempo para que ficasse grávida. No início, Raul parecia feliz com a notícia, mas com os meses começou a se distanciar. Quando nasceu o bebê, em lugar de unir-se como família, ele se desentendeu quase por completo. Me disse entre soluços que passava dias fora, que às vezes nem sequer respondia às suas ligações, que não dava dinheiro suficiente e que quando estava em casa maltratava com palavras cruéis. Me dei conta demasiado tarde de que me equivoquei. O homem que criei que era Raul já não existia ou quiçá nunca existiu, e eu arruinei minha vida e a tua. Me pedia perdão uma e outra vez. Dizia que havia cometido o pior erro, que cada dia se arrependia mais, que havia deixado ir ao único homem que de verdade a amou e a respeitou. Sei que tens alguém, sei que já não tenho direito a pedir nada, mas se alguma vez sentiste algo por mim, ajuda-me. Não te peço voltar, só ajuda-me a sair disto. Antes de que pudesse responder, Diana falou. Seu tom foi firme, direto, inclusive sarcástico. Ai, amiga, estás mais que bem estúpida. Deixar um homem como ele é de se analisar de verdade. Olha, Abel é bonito, amoroso, fiel, respeitoso, e um trabalho estável, uma economia sólida. É o melhor partido que conheci. E tu o que fizeste? Deixou por teu ex, o mesmo que seguro te prometeu o céu e te deu o inferno. Te engravidou, te maltratou e te abandonou. Não gosto de me burlar da desgraça alheia, mas teu caso sim é muito burlável. Sério, o que esperavas que passasse? Suponho que não a perdoará. Verdade, Abel? Fiquei olhando Diana. Sua dureza era brutal, mas não estava equivocada. Respondi com calma, embora firme. Claro que não. Ela tomou sua decisão e agora deve viver com suas consequências. Suas más decisões não são minha culpa. Não vou carregar com algo que eu não provoquei. Assim vai embora. Esmeralda, some daqui. Ela rompeu em choro. Apenas podia me olhar aos olhos enquanto se levantava e caminhava para a porta. Foi embora humilhada, derrotada, sem uma palavra mais. Fechei a porta atrás dela e fiquei em silêncio uns segundos. Diana foi a primeira em falar. Lástima de garota. A verdade só queria saber em que terminava essa fofoca. Por isso te disse que a deixasse passar, mas está claro que não há nada mais que fazer. Sentei no sofá exausto. Uma parte de mim sentia raiva, outra parte compaixão. Por muito que me doesse admitir, ainda me restava algo de lástima por Esmeralda. Havia destruído minha vida no passado. Sim, mas também havia destruído a dela. Não restava nada da mulher que um dia amei. O único que tinha frente a mim era o resultado de suas más decisões. E embora me pediu ajuda, entendi que eu não era responsável de salvá-la. Havia escolhido outro caminho e agora devia enfrentá-lo sozinha. Essa noite fiquei pensando, refletir sobre o irônico da situação. Alguma vez creio que minha vida estava arruinada pelo que ela me fez e agora me dou conta de que na realidade foi uma bênção disfarçada. Se Esmeralda não me houvesse abandonado, nunca haveria conhecido Diana. Nunca haveria descoberto que podia ser amado de maneira genuína e correspondido com respeito. A dor que vivi foi necessária para me levar aonde estou hoje. Escrevo isto não por vingança nem por exibir a ninguém, senão para deixar constância de que embora às vezes a vida nos golpeia da maneira mais cruel, também nos abre caminhos inesperados. Eu pensei que o dia do meu casamento era o fim da minha história, mas na realidade era o começo de outra. E hoje, depois de tudo, posso dizer que sou mais forte e que embora guarde cicatrizes, estou em paz.